Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Zé Sérgio, professor de matemática, e hoje estamos de volta para brincarmos um pouquinho com queda livre. Isso mesmo, queda de corpos. Mas não se esqueça, antes disso, deixe o seu like. Deixa o seu like aí, ó. Inscreva-se no canal e ative o sininho que está logo aí abaixo. Você está na Sala dos Mestres, segue a vinheta! Pessoal, quando se fala em queda livre, nós podemos pensar em algumas situações. O que é queda livre, gente? Queda livre diz respeito ao movimento de corpos sendo causado somente pela influência da gravidade. Lembrando que a gravidade da Terra vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nos vestibulares, a gente arredonda esse número para 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? E só lembrando, me dá 2 exemplos de queda livre. Certamente você já assistiu aquele desenho no qual Papaléguas vive fugindo do coiote. E o coiote, muitas vezes, cai em um precipício. Olha a cena aí, ó. Outro exemplo que a gente pode citar como queda livre é a derrota do Palmeiras no Mundial. Isso é uma queda livre. É uma piada, hein, gente? Por volta de 300 a.C., existiu um filósofo grego chamado Aristóteles, que acreditava que se abandonássemos 2 corpos de massas diferentes de uma mesma altura, o corpo mais pesado tocaria o solo primeiro, ou seja, o tempo de queda dos corpos seriam diferentes. Naquela época, Aristóteles era o que prevalecia, né, pessoal? Quase por muito tempo, quase 2.000 anos aí, nós ficamos pensando nas ideias aristotélicas. E quem tinha razão? Aristóteles ou Galileu? Galileu, só para lembrar, ele foi o pai da física moderna, um dos criadores aí, né, do método científico. E Galileu viveu na Itália por volta do século XVI. Na verdade, ele morreu no ano de 1642, século XVII já, né? Então, só para que você possa relembrar um pouquinho, Galileu falou: se nós jogássemos 2 corpos da Torre de Pisa da mesma altura e se não houvesse resistência do ar ou atrito, os 2 corpos chegariam ao mesmo tempo no chão. Olha só que interessante, moçada. Se nós jogássemos 2 corpos de massas diferentes, desprezando-se os atritos e as resistências do ar, os corpos de massas distintas chegariam ao mesmo tempo no chão. Isso era impressionante, né? Então, olha só, moçada. Segundo Galileu, o primeiro físico moderno, ele que estudou a queda dos corpos, nós verificaríamos a seguinte situação. Se nós tivéssemos o corpo de altura h, independente da massa, esse tempo de queda só ocorre devido a uma única força que age sobre esse corpo, que é a força-peso. Só lembrando que a força-peso é o produto da massa pela gravidade do planeta. Mas como ele independe da massa, então nós não vamos usar os conceitos de dinâmica, e sim apenas os conceitos de cinemática. Beleza, moçada? Então, qual é a ideia? Se nós deixarmos um corpo cair em queda livre, esse corpo vai cair, mas não percorrendo a mesma distância em cada intervalo de tempo consecutivo. Ele vai ter um aumento significativo dessa distância ponto a ponto. Ou seja, eu tenho aqui a caracterização de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ele refutou as hipóteses de Aristóteles. Olha só o tempo de queda, ó. Ele vai ser sempre o mesmo. 2 corpos de massas distintas caem simultaneamente se eles estiverem à mesma altura com velocidade inicial
valendo zero. Para os problemas de Galileu e também para o estudo da queda livre, eu não posso arremessar um corpo para o chão, porque senão a velocidade inicial seria diferente de zero. Então eu vou trabalhar sempre com velocidade inicial nula. Isso que nós vamos trabalhar. Então, quem estava errado? Aristóteles? Quem prevaleceu? Galileu? Na verdade, não tinha nenhum errado, né, gente? Cada um dentro do seu tempo, com uma fundamental importância dentro do nosso dia a dia. Beleza? Mas quando se fala em movimento retilíneo uniformemente variado, o que nós devemos lembrar? Segue aí, Nós vamos pensar um pouquinho, pessoal, primeiramente na orientação do sentido da trajetória. Eu vou pensar sempre na orientação do sentido da trajetória. Independente se o movimento for de subida ou de descida, né? Eu vou fazer aqui no primeiro momento a trajetória orientada para cima. Eu vou fazer a trajetória aqui, do meu corpo orientada para cima. Eu vou pegar uma caneta aqui, Olha a minha trajetória aqui, em relação ao eixo Y, Ela está orientada para cima. Então, quando um corpo está em queda livre, a velocidade desse corpo terá a direção vertical e sentido para baixo, assim como a aceleração gravitacional. Se a velocidade e a aceleração gravitacional têm a mesma direção e sentido, eu tenho o que nós chamamos de movimento acelerado. Então, olha só, a trajetória orientada para cima, a minha velocidade seria negativa e a minha aceleração gravitacional também seria negativa. O produto V vezes A tornaria um número positivo, no qual a minha performance desse corpo seria um movimento uniformemente acelerado. Se nós mantivermos a trajetória voltada para cima, se eu jogar um corpo para cima, repare que agora o vetor velocidade, ele tem a mesma direção e sentido que a minha trajetória, mas a aceleração está sempre contrária. Isso significa que o produto da velocidade vezes a aceleração vai ser um número negativo, me dando um movimento uniformemente retardado, beleza? Então isso significa que quando eu deixo o corpo cair em queda livre, eu tenho movimento acelerado. Quando eu arremessar um corpo para cima, lançamento vertical, a minha velocidade inicial será diferente de zero e o movimento será retardado. Então, soltei, ganhando velocidade. Arremessei, perdendo velocidade. Beleza? Mas afinal de contas, nós vamos trabalhar com queda livre e lançamento vertical tudo simultaneamente? Sim. Como, gente? Seus problemas acabaram, preste muita atenção e uma salva de palmas. É isso mesmo. Vamos mostrar para vocês como que nós vamos trabalhar fazendo algumas adequações do movimento uniformemente variado. Eu vou trocar a letra S por H e eu vou trocar a letrinha A por mais ou menos G. Então, nós vamos trocar o espaço pela altura e nós vamos trocar a aceleração pela gravidade, no qual ela pode ser positiva ou negativa, beleza? Como nós vamos fazer isso? Vou mostrar para vocês algumas formulinhas. Segue aí, Olha só, meus queridos amigos, eu vou pensar nas expressões básicas de movimento variado. Onde eu tinha V igual a V0 mais AT, eu vou substituir por V igual a mais ou menos GT. Então, depende da orientação da minha trajetória. Se eu fizer a trajetória orientada para cima, então a minha gravidade estará contrária. Se eu fizer a minha trajetória orientada para baixo,
então a minha gravidade terá orientação em sentido positivo, beleza? O sorvetão vai se transformar em H igual a H0 mais V0T mais ou menos meio de GT quadrado. E a equação de Torricelli, V quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, vai se transformar em V quadrado igual a V inicial ao quadrado mais ou menos 2 vezes G vezes ΔH. Então, fiz apenas uma adequação trocando S por H e o A por mais ou menos G. Beleza? Então, olha só esse meu esqueminha. Se nós jogarmos de uma altura H, lembrando que isso é apenas um exemplo, né? Se nós jogarmos um elefante e uma pedrinha de uma altura H, os dois, desprezando-se as resistências do ar e os atritos, chegarão ao mesmo tempo no chão. Beleza? Ao mesmo tempo. Se eu levar em consideração a resistência do ar, o corpo mais pesado chegará primeiro ao chão. Então, isso requer algumas diferenças. No primeiro caso, eu estou citando a ideia de Galileu. Nesse segundo exemplo, eu estou citando as ideias de Aristóteles. Beleza? Então, na hora que eu tenho um movimento de queda livre, o espaçamento, o intervalo de tempo em que esse corpo vai cair consecutivamente, os deslocamentos não serão iguais, devido à mudança de velocidade. Então, pessoal, isso significa que quando eu tenho um problema de queda livre, esse problema refere-se à orientação do sentido da trajetória. Queda livre. Então, eu vou falar que eu tenho um corpo partindo do repouso, no qual ele vai ser jogado para baixo. Não sei se você sabe, mas nós temos um australiano muito maluco, um paraquedista, que pulou da estratosfera alguns anos atrás, no ano de 2016 aproximadamente, né? Ele pulou da estratosfera e ele foi a primeira pessoa a bater a velocidade do som com o próprio corpo. Ele atingiu, pasmem, mais ou menos 1.340 km por hora. Lembrando que a velocidade do som vale 340 metros por segundo, que vale aproximadamente 1.260 km por hora. Então, ele foi o primeiro ser humano a bater a barreira do som com o próprio corpo. Foi esse austríaco maluco aqui, ó, Felix Baumgartner. Vou mostrar o vídeo ele pulando da estratosfera. Presta atenção, ó. E aí, você pularia de uma altura de 39 mil metros na hora que o planeta começou a ficar redondinho? Olha o planeta aí, ó. Pularia 39 mil metros, atingindo uma velocidade supersônica? Pois é, né, gente? Então, ó, presta atenção, a física ela está presente no nosso dia a dia, então ela é perceptível nos maiores detalhes. Então, lembrando que queda livre, eu vou pegar a referência como sendo o ponto mais alto da trajetória, o meu corpo vai cair bonitinho, e no lançamento vertical, eu vou considerar que a minha velocidade inicial é diferente de zero, e ele vai partir de uma altura h igual a zero no ponto mais baixo. Referência no mais alto, na queda livre, referência no mais baixo, no lançamento vertical. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre proporções de Galileu e vamos fazer um exercício bem legal para vocês, beleza? Espero que tenham gostado. Grande abraço, não se esqueça, inscreva-se aqui na Sala dos Mestres, você aprende muito mais. Grande abraço, até mais!